Todo o Antigo Testamento narra a história de um povo escolhido, Israel, a nação eleita por Deus para ser santa, exclusiva e espalhar as grandezas daquele que os chamou através de uma aliança. Nessa história, Deus se relaciona diretamente com o seu povo, prometendo e cumprindo todas as suas promessas. Essas promessas vão sendo cumpridas de forma progressiva e sem necessariamente uma ordem cronológica. Libertou o povo da escravidão, alimentou esse povo no deserto, os levou para uma terra próspera, deu leis para que vivesse em paz e força para vencer muitas guerras. Fez muito mais, prometeu um rei que restauraria a nação e teria um reinado sem fim. A vinda do Messias não foi novidade para o povo judeu. Era a promessa mais aguardada por esse povo, a de um libertador que os livraria para sempre dos ataques de seus inimigos. Porém, os judeus aguardavam um Messias que se tornaria rei na terra e venceriam naquele momento Roma, a qual Israel estava sob domínio. Israel ansiava por um rei que trouxesse os mesmos benefícios para a nação, como foi Davi, o maior rei de Israel. Davi foi um rei vitorioso, uniu todas as tribos, pacificou o povo, estabeleceu um reinado firme, longo e próspero para essa nação. Davi fez que o reino de Israel prevalecesse contra todos os seus inimigos. Vitória após vitória, cravava o nome de Davi na história dos israelitas e o tornava modelo de um Messias esperado. Deus, como sempre, cumpre sua promessa. Então chega o dia e ele envia esse rei, o Messias que tanto o povo aguardava, que estabeleceria um reinado sem fim e que faria o povo triunfar de forma definitiva sobre todos os seus inimigos. E o que aconteceu? Ele foi rejeitado como Messias por esse povo. Não se parecia em nada com aquele rei que outrora reinou em Israel. Mas será mesmo que não parecia? Em Isaías 53, o profeta vai descrever ele como um servo sofredor. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência que nós desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de triste e familiarizado com o sofrimento. Foi desprezado. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. E sobre si também levou as nossas doenças. Mas ele foi ultrapassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para matadouro, e como ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor faça da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a sua prole, a sua descendência, e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. O povo só lembrava da história de conquista de Davi e o seu reinado próspero. Mas poderia também ter lembrado que antes de Davi triunfar, ser coroado como rei, ou mesmo após ser ungido, ele foi perseguido também. Fugiu para o deserto e foi procurado dia após dia pelos seus inimigos para a morte. Seu inimigo não deu trégua e fez sofrer no deserto por um longo período. Foi forasteiro, sem rumo, sem moradia, sem bens ou reino. Antes de toda a sua glória, Davi também foi um sofredor. O Cristo também não teve onde reclinar sua cabeça. Não possuía bens, nem morada fixa. Vagou pelo deserto e foi traído pelos seus amigos. Agora, sozinho, abandonado, ele caminha para a morte, caminha para a cruz. Mas não sabiam aqueles que o rejeitaram na terra que ele era ungido, aquele que Deus prometera outrora que salvaria o mundo, salvaria você e eu, aquele que reinaria eternamente. Ele sim, o Deus que se fez homens para sofrer em nosso lugar, o que venceu a morte e ressuscitou, aquele que para sempre vive. Chegou o grande libertador, o grande rei, chegou aquele que veio como Cordeiro de Deus
e se tornaria o grande leão, o da tribo de Judá. O conselheiro maravilhoso, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que nos foi dado por amor, agora reinará para todo sempre, sobre tudo e sobre todos. Presente de Deus para o mundo. Neste Natal, receba o melhor de Deus para a sua vida. Jesus, esse sim, reinará para sempre.